Boa tarde, Sueli, Dona Luciene, Sussu. Hoje a gente vai conversar um tema bem interessante, né? Como todos os outros têm sido. Vocês estão me ouvindo bem? Espera o pessoal ir entrando. Natasha. E eu vou colocar a sua aqui. Conforme vocês forem tendo dúvidas, pessoal, já podem ir colocando, tá bom? Que aí a gente vai conseguir responder ao longo da nossa live. Já te mandei o convite. Já Tu entra. Olha ela aí. Olá! Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Que bom que deu certo, né? Isso. Boa tarde a Já todos. começar agradecendo por aceitar o convite e Coisa vai ser boa. muito rico. Que bom. Uma maravilha, né? Falar sobre o tema, um tema tão crescente na clínica, tanto médica como na clínica psicológica, não é? Isso mesmo. E foi o motivo por a gente ter, né, escolhido isso. Queres começar se apresentando, Su? Isso. Então, gente, boa tarde de novo. Meu nome é Suília Oliveira. Meu IG é @sussupsi, tá? Meu nome é Suília Oliveira, sou psicóloga clínica. Sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, possuo capacitação em psico-oncologia e sou grande estudiosa da área da sexualidade feminina, tá? E desde já sejam todos muito bem-vindos. Aqui embaixo tem um aviãozinho ali, vocês podem compartilhar, tá, gente? Por favor, mandem, porque é um tema muito bom, caso vocês tenham algum parente, algum amigo, né? É uma temática sempre muito atual e crescente na área clínica, tá? Sejam bem-vindos. Isso mesmo. E aí a gente escolheu esse tema pensando exatamente na nossa prática clínica e Isso. que eu estava lendo um artigo que falava que menos de 10% dos médicos, né, eles perguntam sobre a saúde sexual dos seus pacientes na Sim. consulta. Então isso fica muito restrito aos especialistas, geralmente, né, particularmente urologista, ginecologista, o endócrino também, Isso. mas no geral esse é um tema pouco abordado na área da saúde e a gente está aqui para esclarecer, inclusive porque muitas pessoas ficam constrangidas, né, de Uhum. conversar com o profissional. E aí nós Isso. duas a gente consegue tratar isso com muita naturalidade e muitas vezes a gente, para começar alguma conversa com alguém, a gente inicia perguntando, Sim, né? Às vezes espontaneamente ela não consegue dizer, mas quando a gente lança a pergunta, aí as coisas começam a fluir. isso. E A gente vai aí, aculturando, né? E aí a coisa vai saindo. exato. E aí é o seguinte, existem questões, né, e falas culturais que regem essa dificuldade, esse tabu com relação à libido. E aí a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é a libido, né? Que às vezes é um nome tão diferente para algo Sim. bem comum.
Vamos pedir para o pessoal responder, né? Para você, o que é libido? O que é que vocês acham que é libido? O que é que vocês entendem que seja libido, né? E aí vocês vão colocando aqui nos comentários, aqui a gente vai fazendo essa troca e já já a gente já vai falando um pouquinho sobre o que realmente é. Só para a gente ir vendo aí se vocês estão indo pelo caminho certinho aí, pelo pensamento. Tem a ver com namoro. Isso. E eu estou vendo aqui algumas perguntinhas já sobre Uhum. métodos anticoncepcionais que podem. É uma psi maravilhosa, eu também acho, viu? Obrigada. Métodos anticoncepcionais que podem interferir na libido. A gente fala assim um pouquinho sobre isso. Isso. Flavinha, apetite sexual. Bem por aí mesmo, tá, Flavinha? Então, assim, a libido é a perda do desejo de relacionar-se sexualmente com o outro, né? A gente tem ali determinadas situações ao longo da vida da gente que aí podem ser acometidas diversos fatores, né? Não é nunca é uma única causa. Normalmente são situações, essa perda vem de situações multifatoriais e aí a gente pode trilhar ali vários olhares em cima dessa falta, né? Dessa perda ali, desse desejo. Não é, Isso, Verônica? e isso colocar aqui também, né? A falta de desejo sexual. E é Uhum, bem por aí. A gente vai ver que é uma situação multifatorial. uhum. Ela muitas vezes não é permanente, né? É transitória, quando a gente consegue identificar a causa e aí leva ao tratamento adequado. Isso. Então, como a gente falou das questões culturais, existem algumas frases, né? Como se diz assim, o homem tem vontade e a mulher não precisa ter. Isso. A mulher E isso, passa, né? É tudo muito, é forte essa questão sociocultural, né? O homem tem vontade, né? A mulher não precisa, a mulher terceiriza e muitas vezes até negligencia isso. Pelo medo e por inúmeras questões que aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? E aí a gente fala assim, que a gente tem muito, a gente escuta isso o tempo todo, né? E a gente não é, precisa ser super o tempo todo, eu não preciso ser uma super mulher, eu não preciso, ele não precisa ser um super homem, né? Não existe isso de super pessoa. Somos ali pessoas vulneráveis e temos as nossas vulnerabilidades também, a gente precisa aceitá-las e aprender ali com elas ao longo da vida, né? isso, exatamente. E aí a autocobrança já é um ponto que interfere, né, nessa queda de libido. Então, Uhum. boa noite, um beijo, Elaine. Flavinha botou, escuto muito as pessoas dizerem que quando estou ansiosa ou preocupada não tenho desejo. Justamente, a nossa mente, ela consegue ser seletiva. Então, se você está ansioso, está preocupado, aquilo para você, a mente entende que é uma prioridade. Então, o sexo não vai ser. Você não vai ter cabeça se você está com um problema, né? Os hormônios que são gerados por estresse, quando a gente se preocupa, são os mesmos hormônios que nos fazem sobreviver. Então, o seu corpo fisiologicamente entende que você está em risco. Ele não vai se preocupar com a parte reprodutiva, né? Que Uhum. fisiologicamente o apetite sexual é para isso. A gente, Uhum. enquanto ser social, tem outros fatores, mas pensando só organicamente, realmente, se tiver ansioso, se tiver preocupado, não vai ter cabeça para isso, Não é não o é? foco, né? Isso. E aí é que Sussu falou, né? Não precisamos ser super o tempo todo. Então é necessário que para alguém a gente consiga mostrar a nossa vulnerabilidade, porque traz uma carga muito grande a gente ter que ser forte o tempo todo, né? Ter que agradar o tempo todo. Isso. E essa questão da percepção do homem, né, em relação a esse problema. Normalmente, quando o homem
ele se vê nessa situação. Ah, nossa, tô com desejo pela outra pessoa, preciso, eu quero, mas a outra pessoa não está correspondendo ao meu desejo. Então, normalmente o homem, né, culturalmente, socioculturalmente, o homem sempre pensa ali, não tá legal, tem alguma outra coisa errada aí, tem um terceiro aí, né? Normalmente vem esse tipo de pensamento. E a percepção da mulher já é diferente, não é, Verônica? Isso. A mulher, até o estímulo que é necessário para que ela, né, tenha um desejo sexual é diferente do homem. Então, o homem, Isso. como ele é mais visual, a mulher muitas vezes, para que ela se sinta, né, disponível, Sim. psíquico e somaticamente, digamos assim, ela precisa muitas vezes do dia anterior, do início do Uhum. dia. Então, se é uma relação que vai acontecer, né, à noite, então, o dia dela tem que já ter sido legal, ela tem que se sentir bem com o corpo dela. O Uhum. homem, ele, às vezes, por mais vaidoso que seja, ele não costuma se preocupar muito com isso, não. Mas a mulher, se ela achar que está inadequada fisicamente, ou seja, como for, ela não vai Uhum. conseguir, né, estar com esse desejo em alta. Então, Verdade. Uma como somatização, somos né? isso, e aí vai dar uma somatização, exatamente. Porque o nosso corpo, ele só obedece, basicamente, né? Quem vai orquestrar tudo é a nossa mente. Exatamente. Então, se ela achar que não está apta, por exemplo, né? Tá com um corpo que, poxa, eu já fui melhor, ou até viu alguém, ou escutou uma palavra da outra Sim, pessoa, né, que foi de rebaixamento, de depreciação, sim, ela interioriza aquilo e o corpo dela vai reagir se enclausurando. E aí sim. isso a gente consegue falar, inclusive, a nível vaginal. Então, pode E, ocorrer uma contração vaginal, ela vai ter menos lubrificação. Então, uhum. tudo isso vai atrapalhar a libido. E muitas vezes a mulher, ela até confunde muito, né? Ela acha que não tem libido, e aí, quando a gente vai fazer a anamnese, que é a entrevista psicológica, né? Na área médica, é a entrevista ali da área médica, a gente faz a anamnese, o que é? Aquela entrevista do histórico de vida completo daquele paciente, né? Passado, presente, como é, em que trabalha e tudo mais. Aí a gente vai ali costurando e diante disso a gente vai vendo, opa, peraí, mas será que é realmente a perda da libido? Isso está com cara de outra coisa, tal. E normalmente eu encaminho os meus, né, para a clínica médica, para dar uma avaliação. Verônica vai falar um pouquinho sobre essa questão do exame de hormônio, não é? Sim, sim. Depois. E aí a gente faz toda essa avaliação, porque muitas vezes há uma confusão. Será que eu realmente não tenho desejo, ou será que é porque quando eu vou me relacionar, eu sinto dor, né? Eu sinto Isso. dor, então se eu estou sentindo dor, não tá legal. Então, se eu vou sofrer, eu vou evitar, eu não vou querer, eu prefiro me abster, né? Isso confunde muito. Por isso que a entrevista, né, bem profunda, bem precisa, bem minuciosa, é super importante, deixando sempre as pessoas o máximo confortáveis possível. Isso, para a gente conseguir diferenciar e exatamente ir na causa, né? E aí a gente Isso. trouxe para vocês alguns casos, porque vocês podem se identificar e para ficar mais palpável isso que a gente está falando. Isso. Eu vou ler o primeiro caso, né? É o caso uma mulher de 48 anos. Ela tem 30 anos de casada. Ela já está na menopausa e ela tem essa queixa de perda de interesse sexual há 2 anos. E o marido, né, o esposo, ele procura ela e ela fica totalmente desconfortável. Ela não se sente confortável para falar para ele que ela tem essa dificuldade. E aí, na clínica médica, né, que pontos a gente pode observar, né? Como que acontece essa abordagem, esse olhar em relação a essa mulher? Isso. Então a gente tem alguns elementos que a gente pode pontuar, né? É uma mulher que já tem menopausa. Hum, O diagnóstico de menopausa é um diagnóstico que a gente pensa desde quando ela não menstrua mais. Então, é um diagnóstico retrospectivo. Então, uma mulher que tem um ano mais, já em amenorreia, já sem menstruar, a gente considera como menopausa. E aí, menopausa é um episódio específico, mas o período que rege isso é o climatério.
Então é já um decréscimo dos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais ele têm grande influência no nosso comportamento, no nosso humor. Nesse caso, é uma mulher casada há bastante tempo, então a gente Uhum, precisa também considerar que na dinâmica do relacionamento existem oscilações, existem fases. Então, naturalmente, tem uma fase em que o companheirismo aumenta, né, e a questão sexual tende a diminuir. Cada uhum, caso é um caso, mas a gente está falando de uma forma geral. E aí uhum, ela tem essa perda do interesse. Quando caem esses hormônios sexuais, né, nesse período de climatério, a vagina ela fica mais ressecada, porque a parte que recobre, a mucosa vaginal, ela atrofia, ou seja, ela não tem aquele vigor para uhum. produzir, né, as glândulas que produziriam, elas já estão em decréscimo, já estão atrofiadas. E daí, essa relação, como o Sueli tinha falado, pode causar dor. Então, ela tem o ressecamento, isso pode gerar uma associação sempre com algo traumático, e aí tem que ver como é que essa mulher se vê e como ela vê o relacionamento. Será que ela se sente que tem obrigação, né? Como é Uhum, que está a dinâmica do casal? E uhum. aí ela fica desconfortável em falar da sua dificuldade. Então é um casamento já maduro, mas às vezes não tem a intimidade, né? Porque a gente pode até frisar isso, intimidade não é copular. É bem Intimidade é diferente, o, não é? bem Intimidade é o diferente quanto a gente consegue abrir a nossa alma para uma outra pessoa. Então, isso. às vezes, a gente tem uma pessoa que a gente olha e ela entendeu o que a gente está pensando. Isso é intimidade. E aí, não é? No relacionamento, ela fala que ela fica desconfortável em falar para a dificuldade. Então, por que seria essa dificuldade dela, né? Pensando em hipóteses. Diálogo, né? Diálogo é um casamento de 30 anos, então eles pegaram várias fases e várias etapas da vida deles, né? Eles se conheceram em determinada época da vida e ali foram amadurecendo juntos. E será que o diálogo amadureceu junto? Também, né? Será que a vivência ali da rotina, do dia a dia, não ficou ali por cima, as contas para pagar, as coisas, né, de casa, os filhos e toda a demanda que a gente sabe que a gente tem, né, em casa, recobre muitas vezes vários relacionamentos de terem um simples diálogo. A grande maioria de todas as questões, né, podem ser resolvidas com um bate-papo, um diálogo, né? Infelizmente, a mulher ela aprende a aceitar sem falar, porque isso é muito cultural, né? Essa questão de pensar assim, poxa, mas se eu falar, o que é que pode acontecer? Para evitar a confusão, é melhor ficar calada, né? Melhor deixa assim mesmo, vai deixando passar, né? É o que eu percebo, é a fala de muitas quando eu vou lá e questiono. Mas por que que você não pergunta a ele isso? Mas por que que você não leva? O que é que está acontecendo? Né? Mas em momento algum não me sinto confortável. Mas por quê? Mas é uma pessoa que está ali ao seu lado há 30 anos, né? E E aí, infelizmente acontece. essa idade dela nos traz outra coisa, né? Que a gente pode pensar. E os filhos? Isso. Porque acontece algumas vezes, está ali o casal e é sempre um para o outro. Com a chegada dos filhos, muitas vezes a mulher ela se dedica quase que exclusivamente para isso. Então, vamos supor, uma mulher de 48 anos, se os filhos não estão mais em casa. Muitas Uhum. vezes ela não consegue, né, retomar aquela atenção inicial para o marido, para a relação a dois, e ela Sim, fica perdida. fica. E muitas vezes ela até toma, ela fica se enchendo de outras e outras e outras atividades, né? Muitas vezes ela fica ali até pede socorro. Vocês não vão ter filhos quando, né? Ela é uma coisa que ela quer ter netos, que é para É, poder se ocupar. Ela não preencher. consegue preencher ali aquela rotina que ela estava, né? E aí a gente, na terapia, a gente trabalha muito isso. Mas e você? E você, que momento que você vai olhar para você? E a sua vida, né? Essa mulher, ela se acostuma sempre a servir, a olhar mais para o outro, a ser eficiente, sim, mas para o outro. Mas e para ela, né? Ela também é um ser de desejo.
Ela também tem os desejos. E ela precisa enxergar que, opa, peraí, eu também estou aqui, eu também desejo. Por que não? Né? Exato. É isso aí. E aí pode ocorrer também um desinteresse pelo parceiro, né? É algo que a gente Sim. precisa considerar. E aí Sim. são problemas no relacionamento que não foram solucionados, a falta Sim. de admiração. E Uhum. aí você falou do diálogo. Às vezes a pessoa fica constrangida de dizer que o jeito que a outra faz não tá legal. Sim, com certeza. E Com aí certeza. são experiências com várias frustrações, né? Sim. Então, é sempre a questão da associação. Lendo um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística, a gente viu que o ser humano ele é basicamente motivado por fugir da dor ou buscar o prazer. Então, Uhum. quando a gente associa numa relação, né, sexual que a gente não vai ter prazer, tá Uhum. querendo, mas vai se frustrar, a gente às vezes até pensa, mas eu sei que não vai ser legal. Uhum. Né? E o cérebro ele quer duas coisas, ele quer economizar energia e ele quer fugir do prazer. Então, a libido cada vez mais vai diminuindo para não ter frustração. Ele quer continuar sendo sedentário, né? E não é só malhar o Isso. corpo que é importante, a gente precisa malhar ele e fazer a reestruturação ali nele também. Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre, que Tá eu já estou bom. meio que me adiantando. E você falou um ponto que é extremamente importante, né? Como ter libido por alguém que a gente não tem admiração? Não tem como. Não tem. A gente precisa admirar a criatura, né? A gente precisa admirar o outro de alguma forma. O que que ele faz? Quando eu falo de admirar, não é aquela pessoa, você não fica esperando o melhor presente, a melhor data, são atitudes diárias, né, que conquistam, porque é o simples que conquista, é o simples que é o lindo, é o simples que preenche, sabe? Eu vejo que muitos casais, eles esperam a melhor data para fazer determinada coisa, tal, e às vezes um bom café da manhã, sabe? Não precisa ter plumas e paetês, não. Basta um cafezinho da manhã gostoso, né? Uma coisinha diferente. Já dá uma quebrada e já rola uma admiração. Fazer um programinha junto, só ficar junto. O simples é o que Isso encanta. simples. Exato. E aí, ó, falaram também, no período que a mulher está amamentando, tende a sentir menos desejo sexual também, não é? Sim, pela questão da prioridade. Existem as questões hormonais da fase, né? O ciclo reprodutivo da mulher, em que fase ela está? Mas existe também a parte de que, naquele momento, o mais importante para ela é o bebê. O corpo Fisicamente, é ela sente maravilhoso, né? isso. É O perfeito. corpo é perfeito. Exato. Olha, Porque esse daqui vai esperar um pouquinho, tá? Mas não é para isso. ficar com raiva do bebê, não, tá? Meninos que estão aqui Boa. presentes, não fiquem com raiva. Muito pelo contrário, super compreendam ali. E é super importante a presença de vocês nesse momento, porque passa. Isso. E ajudem, né? Porque se a Sim, mulher também, como mãe, ela não fica sobrecarregada, aí ela tem sim, mais tempo de relaxar e quem sabe, né? isso, Então, é importante demais essa parceria. E isso. aí, deixa eu trazer O caso 2, né? um caso 2 também para você. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui mais. Dá uma olhadinha. Você consegue ver daí também, né, Su? Os comentários, tá vendo? Tô vendo só quem entrou, comentários não. Tá bom. Então, vamos para o caso 2. Caso 2, um homem de 55 anos, né, casado, que apresentou também perda de libido depois que ficou desempregado, né? Teve essa Isso. questão da pandemia, e aí ele foi mandado embora, e aí já está Isso. há algum tempo, 2, 3 meses, sem conseguir um emprego, e aí existiu essa queda do desejo sexual. Como a Isso. gente consegue, né, encaminhando um paciente assim, ele tendo todos os exames normais. Então, veio para mim, né, todas as taxas hormonais em dia, não tem nada orgânico. Como é que pode ser aconselhada alguém assim? Uhum.
O homem, como provedor, né, da família, ele foi criado ali para ser o provedor, né, o dono do falo, né, o falo é meu, eu que preciso dar conta, não é? Então, esse homem, ele não vai conseguir ter esse desejo estando ali imbuído nessa situação toda de estresse, né? Uma das causas maiores, assim, em relação a essa perda da libido, principalmente de ambos, mas principalmente dos homens, são situações de depressão, os transtornos de ansiedade e estresse. Né? São as três maiores causas de perda de libido em ambos os sexos, mas é mais predominante, né, no sexo masculino. E aí a gente traz assim situações como essa, a gente pensa que não acontecem, mas super acontecem, tá? E a gente trabalha muito os aspectos emocionais, né, de ansiedade com esse homem. Ele precisa até para fazer, né, um novo, até para conseguir o novo, ele precisa voltar para si mesmo, né? Opa, peraí, é uma questão momentânea. Tá? A gente vai puxar muito trabalhar algumas técnicas de respiração, entre outras estratégias, né, que a gente utiliza dentro da terapia cognitivo-comportamental também, tá? Ok. E a ressignificação, né, que ele vai fazer, que Isso. apesar dele ter esse papel Uhum. social e no relacionamento, ele é mais do que o Sim, provedor. sou o Ele é alguém provedor. amado, né? Uhum. Porque ele tem muito essa função, assim, não, eu tô aqui só para suprir o de todo mundo, eu passo, né? Para mim tá bom, tá tranquilo. O homem tem uma fala, é muito comum, qualquer festa me satisfaz, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem essa expressão de qualquer festa me satisfaz. Então, qualquer coisa para ele tá bom, né? E agora, perder o emprego, já é bem complicado, né? Isso. E aí, pensando, a colega disse aqui, fora o cansaço, a mãe nesse período fica muito exausta, exatamente. E aí a Demais. gente traz um outro componente como causa da perda de libido, é o sono que tem que estar de qualidade. Porque se a gente não repousa, né, Verdade. o corpo não responde, as associações cerebrais que precisam ser feitas, elas ficam interrompidas, ficam em dificuldade, então não tem Uhum. como Uhum. funcionar a libido. Então a Uhum. fadiga, a sono de qualidade, né, Su falou do estresse, o aumento das demandas, e Isso. uma das coisas que tem no nosso momento atual, interferindo muito, é a questão do celular, né? Uhum. Sim. De um modo geral, as redes sociais, a interação virtual tem diminuído as interações pessoais físicas, né? Sim. Muitos casais, né, eles vão para a cama e cada um pega seu celular e cada um fica com seu celular na mão e o diálogo não fica entre eles, né? Eu sei de histórias até de casais que conversam pelo WhatsApp. Mesmo muitas vezes estando um ali pertinho do outro, mas ficam conversando pelo WhatsApp e não é no momento de fofoca, não. É de coisa assim. Que era para resolver junto, coladinho, né? Sim, né? Então, isso é um grande problema, né? Você falou sobre o padrão de sono, isso é super importante, né? E tem até uma desmistificar também, né, Verônica, essa questão de todo mundo tem que dormir no mínimo 8 horas, né? Isso não é. A gente, quando coloca, né, valores nesse sentido, inclusive, Sim. pronto, a questão da água tem isso também. A gente coloca, 2 litros no mínimo. Ok, isso a gente está falando de uma média. Essas 8 horas de sono também é uma média. Então, cada organismo vai responder de uma forma. Tem gente que com 6 horas ela vai ficar bem. Tem gente que com Uhum, 10 horas é que é o necessário. Então, uhum, 8 horas é uma média. É necessário uhum. se conhecer para entender o que é que funciona, né? Que vai ficar com o corpo restabelecido, revigorado, para manter Isso. todas as suas funções no dia a dia. Uma outra questão seriam traumas, né? Traumas psicológicos e Sim. crenças. Fala Sim. um pouquinho, Su, por favor, como algumas crenças podem atrapalhar isso.
Sim, a gente trabalha muito. Por isso que quando alguém me pergunta se existe algum protocolo, não tem protocolo, porque as crenças variam de acordo com a vivência daquela pessoa, né? Daquela família, daquele paciente ali que eu estou atendendo. Por isso que não tem, como cada pezinho tem o seu tamanho ali do sapato para calçar, o processo terapêutico também vai em cima muito do que está acontecendo ali na vida daquele paciente. Qual que é a verdade dele? Então, a gente não pode ir de confronto com a verdade dele, né? Se essa pessoa, ela é evangélica, né? Entre outras e outras situações ali do passado, é uma construção toda que acontece na vida daquela pessoa, né? A forma do que ela acredita, no que é crença, no que ela acredita, qual é a crença central dessa pessoa, né? Quais são as crenças ali que aquela pessoa está levando para si como verdade. E aí a gente, por isso que não pode existir um protocolo em cima de crença, né? É. Porque tem crença que não necessariamente ela é ruim. O que a gente tem que pensar Sim, é, isso te ajuda ou te freia, te prejudica? Né? Se isso. for algo que está atrapalhando, então a gente vai criar novas crenças, né? Assim, Sim, sim. algumas causas orgânicas, né? A gente tem doenças que naturalmente elas vão interferir na libido. Doenças crônicas no geral, por exemplo, doença renal crônica, Hum, insuficiência cardíaca. E aí, por exemplo, eu tenho uma paciente que cuidou muitos anos do marido, cardiopata, e aí o marido terminou ficando o filho dela, porque ele era alguém frágil, hum, né? Imagina, você tem um esposo com um coração fragilizado, você vai ter até medo de namorar. sim. E ela falava para mim, Deus me livre, doutora, esse homem morre eu em cima dele. E é bem assim. Então, Bem veja, assim. ela vai pensar que ela não quer fazer mal para ele. E ele precisa Uhum, de todo cuidado. Então, é um marido barra filho. sim. Então, a libido dela vai ficar ali latente. Porque Uhum, não é funcional. Não é para sim, uma situação assim. sim. Verdade. Algumas outras doenças, né, também, medicamentos, não é? Medicamentos, sim, sim. Você falou de ansiedade e depressão. Sim. Alguns antidepressivos, né? E especialmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. A serotonina, gente, é um hormônio conhecido como o hormônio do bem-estar, Sim. né? Ele que reduz a nossa ansiedade, ele melhora o nosso humor, só que ele vai se conectar a dois receptores, o 5-HT1 e o 5-HT2. Quando ele está lá no 5-HT1, ele dá esse efeito que a gente quer melhorar quem está deprimido, né? Quer amenizar a pessoa que está ansiosa. Mas se quando ele se conecta no 5-HT2, ele vai fazer justamente uma redução da libido, né? E inclusive vai retardar o orgasmo. Então, dependendo do quanto ele se conectou, a pessoa não chega no orgasmo. E aí algumas medicações, elas vão ter esse efeito colateral, Uhum, tá certo? A gente consegue mudar a medicação, dá para fazer outras estratégias de escalonar, enfim, tem que procurar, né, um atendimento, uma consulta para a gente ver muito. caso a caso. Mas a É, depressão, a ansiedade em si são doenças que atrapalham o desejo sexual e o tratamento pode também interferir. sim, Então, a gente precisa entender porque quando a gente tem esse conhecimento e traz para quem está com a gente, dá para perceber que nem sempre é assim. O problema do relacionamento, como a gente falou, sim. né? E pode ser reversível quando terminar o tratamento, quando a gente suspender, trocar a medicação. Então, Uhum, outras medicações, para quem tem arritmia, o coração acelera demais, ou bate mesmo irregular, ou tem pressão alta, a gente usa uma classe que são os beta-bloqueadores, os diuréticos. Então, uhum, furosemida pode dar redução de libido, propranolol, que é um beta-bloqueador. Então, assim, a gente traz isso a nível de conhecimento geral. Não é para ninguém aqui uhum, sair suspendendo medicação. Eita, eu tomo isso, não estou bem, Viz Maria, a doutora disse. Não é assim, né? A uhum, gente vai trazer dessa forma para que não fique
como um tabu. E que vocês Uhum. fiquem sabendo sempre que a gente está sempre disponível, né? Sim. Fiquem bem à vontade para E nem tá, perguntar, para questionar. e nem tá pegando a mesma medicação que um amigo ou uma amiga utiliza, né? Isso. Não pode fazer isso, porque como a doutora Verônica está falando aí, cada caso é um caso, né? E realmente, gente, não tem condições, porque muitas vezes você até acaba maquiando uma outra coisa, ou até encontrando uma outra coisa que a gente não queria nem encontrar, né? E muitas vezes é até prejudicial. É, Isso. a gente fala um pouquinho sobre essa questão da baixa autoestima, né? De falta de autocuidado também. Isso atrapalha também, né? A perda da libido. Medicação, rotina, uma recusa somatizada, né? Porque, como a gente tinha trazido lá em cima, como a gente tinha falado, são multifatoriais. As causas, isso. E aí, se não está bem com o corpo, se a autoestima está baixa, né? Sim, Existem pessoas que às vezes nem é o outro, né? É outra pessoa que fala. sim, Ela supõe sim. que o parceiro ou a parceira acha determinada coisa dela e toma aquilo como verdade. E aí Uhum. acabou. Às vezes a pessoa está de inocente e não sabia nem que ela Não estava com aquele sabe, pensamento. Isso. verdade. Tem que falar, né? Tem que falar. Tudo é a fala, né? Diálogo a gente precisa. O diálogo é super necessário nos relacionamentos. Isso. E aí a gente traz também uma diferença entre o que seria manter uma capacidade sexual funcional e a perda de libido. Porque nem todo mundo que está fazendo sexo está com a libido em cima. Sim, Justamente por o que a gente tinha falado anteriormente. Existe a questão das crenças. Às vezes, a questão de cumprir um papel, cumprir uma obrigação, de agradar o outro a todo custo, fica mais forte. Então, às vezes, a pessoa não estava nem tão afim, mas tá bom, vai, cede. uhum. Né? E chega um tempo que o corpo vai dizer, não, não cede não, não quero Não tem não. condições. Não tem condições. E aí, dentro da TCC, a gente tem algumas estratégias, né? Tá dando para Sim, me sim. ouvir que deu uma falhada aqui. Tá bem, aqui tá bem também. Não sei se o pessoal tá. Qualquer coisa sinalizem, tá? Certo. Fala, Su, da TCC. Ok, voltou. Dentro da TCC, gente, a gente tem algumas estratégias, né, para trabalhar algumas estratégias. E dentre elas, eu elenquei três que a gente trabalha muito. São algumas técnicas de respiração, respiração diafragmática, que elas são muito voltadas, que é o mindfulness, que ela é voltada para o aqui e o agora, né, que é a atenção plena. É excelente, tá, gente? Que muitas vezes, principalmente assim, na contemporaneidade, esse corre-corre, pensamento acelerado, é tudo para ontem. Alguém manda um WhatsApp, a gente tem que responder na hora, porque senão vai ter BO, né? Então, é muita autocobrança, é muita coisa junta. E muitas vezes a gente nunca está no aqui e no agora. Várias vezes a gente está ali comendo e não sente nem o prazer, nem o gosto pela comida. Então, muitas vezes a gente beija por beijar. E por que não beijar bem, não sentir realmente o beijo, né? Não sentir aquele carinho. Não passar a mão no cabelo só por passar. Vamos sentir o cabelo, vamos sentir o toque, vamos sentir a pele, vamos sentir o aqui e o agora. Isso muitas vezes fica ali, ó. A gente nem lembra. O pensamento da gente nunca está aqui no agora. A gente está sempre pensando ali no depois, no depois, no depois. E por que não? E dentro da TCC, a gente traz muito essa técnica e ela ajuda demais, contribui demais, tá? A gente trabalha técnicas de autocompaixão, que quando a gente fala de autocompaixão, aí o paciente diz assim, opa, peraí, eu não vou sentir pena de mim não, doutora. Por que que eu tenho que sentir pena de mim? Não, eu tenho que sentir pena de mim não. Como assim? Não, tem muita confusão.
Autocompaixão é diferente de sentir pena de mim. Eu sei que muita gente tem esse pensamento, tá? Mas significa tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você trataria outra pessoa, um amigo seu. Eu dou um exemplo bem claro, que é até essa questão do desemprego. Quando um amigo seu liga para você, né, chorando, olha, fulano, eu perdi meu emprego, e agora, o que é que eu faço da minha vida? O que é que você fala? Normalmente o paciente diz assim: eu digo, olha, fique assim não, levante a cabeça, fique firme. Isso não é o último emprego, não. Você vai conseguir, eu acredito em você. Você é bom, você é forte. Enfim, você enche a bola daquele amigo. E por que que quando você perde o emprego, né, vai que aconteça uma situação hipotética ali, por que que você fica se depreciando tanto? Por que que você se invalida tanto, né? E por que não ter autocompaixão por você, por tua história, por tua trajetória? Você tem o seu valor e você é uma pessoa maravilhosa, não é? Então é você respeitar ali a tua trajetória. A gente faz a reorganização ali da rotina, né? A gente traz muito a estratégia do autocuidado, porque muitas vezes a gente vai cuidando de todo mundo e esquece de cuidar da gente, de ter aquele momentinho da gente. E é super importante e super necessário. As pessoas têm muito disso. Tá fazendo o quê? Eu quero estar sempre ocupado, que é para dizer que eu estou sempre fazendo alguma coisa, porque eu tô sempre em atividade. Não! Permita-se dizer assim, estou fazendo nada. É tão bom também tirar aquele momentozinho de não estou fazendo nada. E o teu nada pode ser o que você quiser, meu amigo. O teu nada pode ser o momento da série, o teu nada pode ser o teu momento, seja o que for, mas desde que te dê prazer. Tá? Foi bom para você, tá sendo prazeroso para você, maravilha. Faça seus nadas, tá? Não faz Isso. mal. Pelo A gente contrário, né? trabalha Existe até uma muito. expressão que é o ócio criativo. Às vezes a Isso, gente não consegue sair de um problema porque a gente sempre está fazendo alguma coisa. Para, isso. se pergunta, poxa, como é que eu posso solucionar? E fica lá, ó. Uma hora a resposta vem, né? O inconsciente trabalha também dessa maneira. Suelen E o está colocando aqui, né? É importante frisar como a questão da pandemia também pode ser determinante na questão da falta da libido, né? É pode. verdade. Todo mundo com medo, Sim, com perdas sim, diversas, né? E precisa sim, porque é um momento de muitas mudanças, sim. de incertezas. Isso gera E muita aí, insegurança e a ansiedade aumenta, né? exato. E essa questão é um luto coletivo, né, que a gente está passando. Então, realmente a gente precisa ter esses momentos de reflexões, de falar, né, e de repensar sobre tudo isso também, né? Ok. Aí você falou, né, de reorganizar a rotina, até o jeito de comer. Se você mudar o Sim. ambiente, se Uhum, você, né, por exemplo, eu vou levar tais dias na semana comida de casa, isso já consegue, né, sim, serenar a mente. É uhum, isso. é E aí isso. eu trago também como estratégias, né? Como é que a gente consegue melhorar isso através da alimentação? Existem algumas ervas, alguns grãos, algumas raízes que têm esse poder. Por exemplo, o gengibre, ele é um alimento ele é termogênico, né? Ele dá um despertar, ele ajuda na imunidade e ele ajuda também no aumento de libido. Pimenta, o ginseng, alguns óleos essenciais também podem ser usados, como patchouli, Uhum, ylang-ylang. Então, existem terapeutas, né, aromaterapeutas, que podem uhum. ajudar nisso. Formas naturais de Ô, aumentar a Verônica, testosterona. Oi. aquela que é bem famosa agora, a maca peruana, é boa mesmo? Tá todo mundo usando, né? A Isso maca peruana. tem algumas opções também, que é Aham. um tubérculo. Aí tem a maca peruana, tem o Hum, tríbulos terrestres. A gente pode suplementar, o nutricionista pode passar, o médico pode passar, que é a crisina. E aí a gente tem algumas estratégias de conseguir melhorar isso. E alimentos, né? Porque uma das questões que diminui a libido é a baixa da testosterona. Não é um quadro geral. sim. Mas pode acontecer. Caso alguém não saiba, mulher também tem testosterona, viu, gente? Não é um hormônio Uhum. exclusivo dos homens, não. A gente precisa
desse hormônio, porque ele nos mantém ativas para tudo, não só pela questão sexual. Então, alimentos ricos em zinco e em magnésio, eles vão ajudar também na melhora desse hormônio. Então, o que é que a gente tem? A gente pode usar as castanhas, pode usar Uhum. as folhas verdes escuras. Então, sempre a gente vai trazer a alimentação como uma forma de melhorar. Quando a gente cria massa muscular, a gente também vai ter um aumento de testosterona. Eles são, na verdade, uma via de mão dupla. Então, se você Uhum. faz exercício físico, você tem um aumento da testosterona. E se você tem a testosterona, né, no nível ok, você consegue um melhor rendimento também no seu exercício físico. Então, uma coisa complementa a outra, tá? É, Então, e o é como eu exercício físico falei é ótimo, né? Exercício para físico, tudo. ele já ativa ali e já dá aquele gás, aquela vontade ali. E é maravilhoso, Exato. né? É mente sã, corpo sã, é tudo, né? Somos, como você falou, somos seres biopsicossociais. Então, não tem como partir. Não tem como. Tudo tem que estar ali encaixadinho, né? É, Isso. Roberta falou ali, tira esse chicote das mãos, é verdade. A autocobrança altíssima, É né? altíssima, altíssima, porque foi assim que se aprendeu, né? Infelizmente foi assim que a sociedade aprende. É, por que que você errou? Você não pode errar, você não pode falhar, É, né? é isso. E aí a gente traz também como opções, né, exercícios. Existe um problema feminino que é a incontinência urinária, que pode acontecer, né, por frouxidão, né, perda de Sim. tônus muscular da musculatura do assoalho pélvico. Então, às Uhum. vezes é uma mulher que tem vários graus, mas ela tosse, aí escapa um pouquinho de xixi, ela espirra, ri demais, escapa um pouquinho de xixi. Isso atrapalha também. Isso também gera um evento de constrangimento e de trauma Gera. para essa mulher e que pode reduzir a libido dela. Então, existe um exercício que é o pompoarismo ou Sim, fisioterapia pélvica, e aí é bem maravilhoso. interessante. Vocês vão achar vídeo no YouTube. Para quem tem, né, o Android, você acha também no Play Store um aplicativo que tem de exercícios Kegel. E aí Uhum. vai fazer a contagem de contração e relaxamento da musculatura. E aí vai ensinar, é um jeito até de fazer o mindfulness, porque você vai Isso. ter que perceber a região perianal, a região, né, da entrada da vagina, contraindo, relaxando. Então você vai se perceber. Muitas Uhum. mulheres não conhecem, né, o próprio corpo nesse sentido. Sim, E esse exercício vai ajudar a prevenir hemorroida, aumenta a sensibilidade, né, daquela região para ter um momento na relação sexual mais prazeroso e consegue também minimizar esses efeitos de incontinência urinária. Então, as isso. mulheres, no geral, precisam saber disso para terem essa prática, porque Uhum. isso faz parte, né, da nossa saúde feminina. Existem, inclusive, exercícios para o homem. E Uhum. aí são usadas, às vezes, algum instrumento que tem são bolas tailandesas para homens, por exemplo, com dificuldade de ereção, com ejaculação precoce, porque aí vai sendo feito um exercício dessa musculação peniana e aí ele consegue justamente atrasar até ter controle do orgasmo, que é uma outra coisa, né, da relação Sim, sexual que pode gerar dificuldade, porque sim, se ele sempre tem orgasmo antes e a outra pessoa fica, né, na mão, fica sem conseguir também esse prazer, com o tempo ela não quer mais. verdade. Então, a ideia da gente é trazer, né, para homens e mulheres. Se esse não é um problema pessoal seu, mas se o seu parceiro ou parceira está com essa dificuldade, para que você tenha tanto autocompaixão como compaixão pelo outro. Eu sempre Isso. acredito que o conhecimento nos traz essa ferramenta. Quando a gente entende a situação, quando a gente entende o outro, a gente cria mecanismos, né? Até Sim. de suporte, de ajuda. Sim, corrente do bem, né? Corrente do É, bem é tudo. sim. Conversa com a amiga, olha amiga, tá com esse problema, eu vou te ensinar.
Tu contrai, relaxa, contrai, relaxa. Exatamente. Conversa, propaga, e é bem legal, é interessante. É. Perguntas? Pergunta, gente. Roberta, ninguém deve sair frustrado nessa conta. Isso mesmo. É maravilhoso. Não pode. Roseane, informações muito necessárias. Muito. Muito obrigada. Eduardo colocou, conheço duas pessoas assim, com espirro, que foi justamente o que você tinha falado, né, Verônica? Sim. Pessoas que espirram e tem esse movimento ali da urina, né? Desse problema com a incontinência ali. Tem mulheres que elas saem normalmente, tem sempre que estar com protetor diário, tem sempre que estar com absorvente por conta disso, Sim. para não estar Uhum, molhando a calcinha. E aí é um sofrimento agora, né? isso. Por conta dessa situação, mas tem jeito. E aí nem Tem. sempre tem que fazer. O pessoal pergunta muito, doutora, tem que fazer suspensão de períneo? Todo mundo já pensa isso, fica logo aperreado. Já Ah, pensa, não, não, porque se eu for na médica, ela vai querer que eu faça uma cirurgia. Gente, não, gente, exato. cirurgia Não é é assim. depois, é em outro momento, não é assim, é só se realmente for necessário. A gente tem muitas estratégias hoje em dia, né? Que a gente pode ali ir reestruturando ali o nosso corpo também, como a Verônica trouxe, a atenção plena é isso também, né? Você conhecer o corpo, e é ótimo, é maravilhoso, você ter o domínio, perceber que tem o domínio, opa, peraí, eu consigo, né? Isso, exatamente. Eu queria trazer também uma questão do alcoolismo, né? O excesso Sim. de álcool, gente. A gente vive num meio em que muitas vezes a gente sente o seguinte: eu vou beber porque eu tô triste, eu vou beber porque eu tô feliz, eu vou beber para socializar, e tudo é o tempo todo remetendo a essa prática. Sim, Existem pessoas que fazem uso diariamente e nem perceberam que é um hábito maléfico, né? sim. O alcoolismo ele vai gerar algumas coisas. Ele vai deprimir o sistema nervoso central, vai atrapalhar as conexões, que são as sinapses. A gente vai ter um problema, aquela barriga de chope. A gente falou da outra vez sobre a obesidade central. Então, a Foi a gordura pessoa que visceral, não foi? isso, gordura visceral ou obesidade central, que a gente às vezes vê assim, tem um bracinho até magrinho, uma perninha até magrinha, mas a barriga tá grande. Então isso é um padrão também obeso. Quando a gente tem excesso, né, da gordura, a gente vai ter um ciclo Uhum. que é da conversão da testosterona em estradiol, então, que é o ciclo da aromatase ou aromatização. E aí, esse acúmulo de gordura vai dar essa queda de testosterona e vai subir o hormônio feminino. No homem, isso pode gerar ginecomastia, ou seja, a gente vê aqueles homens com as mamas mais pronunciadas. Então, Isso. o álcool ele vai interferir, vai ter esse problema. E aí a gente sempre vai frisar. Olha, toda live já pode saber. A doutora vai falar de exercício e de alimentação, tudo. Porque a gente não tem que se entupir de remédio. Sim. E nossos hábitos, eles nos curam ou nos Uhum. adoecem, É né? verdade. E a gente está aqui para trazer como a gente consegue, de uma forma mais natural possível, e mudança de comportamento, recuperar e otimizar a nossa saúde, tá Uhum, bom? com certeza. Tem gente que diz assim, mas eu tomo uma taça, duas taças de vinho e já ajuda, já fica alegrinho, tá? Mas quando a gente traz essa fala do álcool, é o excesso, porque como todo mundo sabe, tudo em excesso faz mal, né? É uma agressão ao corpo. E com certeza, você agredindo o seu corpo, coisas serão ali alteradas, modificadas, e normalmente é para o mal. Dificilmente o excesso traz alguma coisa boa, né? E aí, assim, eu não conheço nada que a gente faça ali, até o excesso de exercício também agride. Então, assim, a gente precisa sim ter o equilíbrio, tanto na alimentação, é preciso a gente ter o equilíbrio no dia a dia, na rotina, e sempre inserir, como a Verônica está falando, as atividades físicas e sempre preferir os bons alimentos ali na nossa rotina. Não é impossível. Tem gente que diz assim, mas para se alimentar bem é muito caro. Não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, tal. Quando você vai
realmente para a feira, para o mercado, aí você vê que não substituindo dá, né? Tudo é uma questão ali do querer, né? Isso. É, o tabagismo é outra coisa que atrapalha o paciente, que disse justamente uma das estratégias, né? Porque a gente trabalha, né, Su? Como a gente trabalha com Sim. motivação para o tratamento, a gente vai justamente naquilo que é importante para o paciente. Então, alguns pacientes a gente tem que trabalhar o tabagismo dizendo, olha, seu desempenho sexual vai ficar melhor. Vamos reduzir esse cigarro, vamos deixar de vez. E outros a gente fala na questão financeira. Então, para aqueles que Isso. dizem, comer saudável é caro, bem, a carteira de cigarro ela é bem cara também, É né? verdade. Então, Bem a cara gente mesmo. vê cara. Então, ela é cara duas vezes, né? Financeiramente e em custos com tratamento, enfim, depois de Sim. recuperar algo que a gente já tinha, tá bom? Isso. Tem uma pergunta ali, acredito que seja para você, direcionada. Deixa eu ver se eu consigo ler. Doutora, tem um aqui, ó. Aldecira. Doutora, eu tirei meu útero, dói quando faço sexo. Ok, então. Rapidamente a gente fala um pouquinho sobre essa parte anatômica, certo? Tem que ver se a Uhum. sua esterectomia ela foi retirada só do útero ou foram tirados também os ovários. Uhum. Os ovários, como a gente sabe, eles têm papel nessa produção dos hormônios sexuais femininos. E aí, dependendo de como tenha ficado o seu nível hormonal, porque a gente falou antes, você vai ter uma atrofia da mucosa vaginal, e aí essa mucosa não vai ter uma lubrificação adequada. Tem que ver também, falando bem prático, algumas posições, elas têm, né, na relação sexual, elas têm interferência durante a penetração em alguns pontos mais sensíveis na mulher que vão causar dor. Então, é uma estratégia que também pode ser organizada com relação a você e o seu companheiro. Se tem uma posição que Uhum. não vai te causar dor, se você realmente está com a lubrificação adequada, se não tiver, a gente vê questão de hormônios, tem uso tópico, né? Nem sempre vai precisar ser injetável, nem ser oral. Então a gente consegue fazer a aplicação local, tá bom? Para descobrir melhor por que está doendo, tá certo? Uhum. Cada caso é um caso, né? A gente precisa de uma avaliação, né, melhor, mais específica de tudo isso, para poder. Tem mais perguntas? Daqui que eu vi, acho que a Deodecir é a última. Acho que a gente pode já ir encaminhando para o final. Su, tu quer fazer alguma consideração final? Fala um pouco sobre o manejo em caso de vaginismo, por favor. Sim, ok. Vaginismo, no geral, é uma condição rara Uhum. e que é justamente uma contração da vagina devido justamente a uma causa orgânica ou psicológica. Por exemplo, uma inflamação naquele local por infecção. Uhum. Então, se ela tem infecção pélvica, uterina, você pode ter uma contração e aí retrai, né? O vaginismo. A vaginite bacteriana pode ter essa contração também da vagina. E ela pode ter um trauma que ela nem entendeu ainda. Isso não veio para nível da consciência. Sim. E em certos momentos ela vai ter aquela dificuldade. Geralmente quem tem vaginismo não consegue nem passar por uma consulta ginecológica, porque na hora da gente introduzir o espéculo não vai. Tem muita Uhum. dor. E essa contração é exatamente involuntária, Uhum. certo? E aí, como é que a gente maneja? Quando a gente faz a consulta, é o que Su falou. A anamnese nos direciona muito, porque a gente pode trabalhar terapias do relaxamento, tanto daquela região do assoalho pélvico, como o relaxamento mental dela e descobrindo o porquê, né, desse vaginismo. Mas a gente tem, Sim. inclusive, medicações para colocar no local, medicações Uhum. tópicas. Que bom.
A Dessira manda a live. Que bom, que Ai, bom. coisa boa. Sempre bem-vinda, então. Ou seja, Ok. como a gente, né, já está chegando ao fim, Sim. bem no horáriozinho mesmo, eu quero agradecer, né, o convite, Verônica, foi maravilhoso. Foi ótimo. Me chame mais vezes. Estou sempre por aqui. Muito obrigada. Eu quero Sim. agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? Foi ótimo. E quem tiver mais alguma dúvida em relação a isso, entra no meu perfil, lá tem um link para falar comigo pelo WhatsApp, só mandar mensagem, tá? E muito obrigada pela presença de todos. Isso, um cheiro bem grande sua. A gente vai se falando. Com Vamos certeza vai sim, estar aqui mais vezes. E vamos vocês sim. podem, inclusive, nos nossos directs, colocarem sugestões de lives, Sim. né? A gente Pode abrir sempre uma caixinha, coloca né? isso, uma caixinha, isso, caixinha de pergunta, é muito bom. Uhum, A gente sempre gosta de trazer aqueles temas que o pessoal tem vergonha de perguntar, que o senso sim. comum diz que é frescura. E aí Uhum, vocês vão ter sempre esse espaço, os nossos braços estão abertos, com certeza, o né? nosso olhar Os sem nossos julgamento, ouvidos. tá? Isso é Exatamente. Tá importante, bom? tá bom? Um Um beijo para todo mundo. E beijo. agora Boa vamos noite. testar, né, com saúde mental, Sussupsi. Exatamente. Ótimo fim de semana. Beijo. Um beijo.